Vamos ficar de pés, queridos? Abra sua Bíblia comigo, livro do Êxodo, capítulo de número 33, versículo de número 9 e versículo 11. O tema da minha mensagem nesta noite é a tenda do encontro. Diz o texto sagrado: e aconteceu que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo, depois tornava ao arraial. Obrigado, ocupe o seu assento, e como eu digo, desde que não impeça de tu glorificares ao nome de Deus. Fomos criados por Deus para a sua glória. A Bíblia diz que tudo que fazemos tem que ser para que Deus seja glorificado. E para desfrutarmos de um relacionamento íntimo e profundo com Ele, experimentando uma amizade gloriosa. Isso fica muito evidente em Gênesis capítulo 3, versículo de número 8, quando o texto diz: e o Senhor passeava, andava no jardim, e a sua voz era ouvida. Após o episódio da queda do ser humano, o texto dá a entender, aquela voz era Deus procurando Adão e Eva. Não que Deus não sabia onde eles estavam, claro que não. Isso acontece para que a gente entenda ali o contexto do que está sendo trabalhado, para que se abra um diálogo, uma história, para que a gente possa entrar nela e entender. Deus sabe de tudo, tá? Ele não precisa procurar ninguém, porque tudo está aberto diante dos seus olhos. Mas veja só, quando Deus cria o homem, o texto diz que sempre na viração do dia, ou seja, após o horário de trabalho, Deus é que vinha até o jardim. Perceba que não era o homem que ia até Deus, isso é muito sério. Era Deus que descia no culto. O texto diz, era Deus que vinha. E para que Deus vinha? Perceba, ele não teve um dia com a esposa dele, um dia de trabalho, então ele vinha para desfrutar agora da amizade com Deus. Agora, aquilo que ele fazia, ou seja, o trabalho que ele fazia, ele vinha entregar o louvor daquele trabalho, o louvor de uma família bem estruturada, ele entregava tudo a Deus. Deus, eu te agradeço, e eu te exalto. Então ele vinha entregar, e ele desfrutava dessa amizade. E para que Deus descia? Primeiro, para receber culto, e também para Deus se revelar para ele, porque Adão, ele estava conhecendo a Deus cada dia mais. Então cada momento que Deus ali se manifestava, ali ele estava conhecendo a Deus. E escute, existe um momento específico do encontro que Deus vinha, porque Adão vivia na presença de Deus, ele trabalhava na presença de Deus. A presença de Deus era real e visível em sua vida, em sua casa. Só que tem aquele momento específico, que é o momento que você faz a pausa em tudo que você está fazendo. Ele fazia a pausa ali do trabalho e fala, agora é a hora de culto, agora é a hora de relacionamento. Então isso fica muito claro, muito evidente, que Deus participava da vida de Adão, e Adão participava da vida de Deus. Perceba que isso continua na mente de Deus, esse é o plano original. Porque quando você lê em João 17, 24, Jesus faz uma oração tremenda, e ele diz, eu quero que eles estejam comigo. Veja, eu quero é um desejo. Jesus, ele faz questão de que nós venhamos estar aonde ele está.
E ele diz: eu quero que eles estejam onde eu estou, estejam comigo. E detalhe, olha o propósito. Para que indica propósito? Para que vejam a minha glória. Vejam ali significa desfrutar da sua glória, significa experimentar dessa glória. E como você já tem ouvido aqui, o que é a glória de Deus? É a somatória de todos os seus atributos. Então, quando Cristo fala, eu quero que eles vejam a minha glória, Jesus quer dizer o quê? Eu quero que eles contemplem a minha grande sabedoria, eu quero que eles contemplem o meu grande poder, eu quero que eles contemplem o meu grande amor. Isso é a glória de Deus. Então é a somatória de todos os seus atributos, é a manifestação de todos esses atributos. Então veja, na eternidade, Deus quer de nós isso, que estejamos com Ele e desfrutamos da presença dEle, da glória dEle. Agora perceba comigo, o texto que você leu aí comigo, só contextualizando bem brevemente, que eu não vou de fato trabalhar o contexto aqui, mas só pegar a questão da intimidade, do encontro com Deus aí. O povo de Israel tinha pecado no episódio do bezerro, e Deus estava muito entristecido, muito irado com o povo devido a isso. E aí Deus falou: pega a sua tenda, a tenda que chamamos a tenda do encontro, e sai do meio do arraial. Deus está dizendo: sai de toda essa sujeira, sai de toda essa imundícia. E aí o texto diz que ele pegava aquela tenda, que era uma tenda comum que ele tinha, né, para ter o relacionamento com Deus. Ele entrava naquela tenda, e o texto diz: baixava uma nuvem, e ali o texto diz o que? Está no versículo 11, Deus falava com ele. Deus falava com ele. De que forma que Deus falava com ele? Face a face. Não é que ele via a face de Deus, nenhum ser humano viu a face de Deus, a não ser em Cristo, mas ninguém viu a face de Deus. Esse face a face significa que ele estava muito próximo, e não havia intermediários. Com Moisés, Deus não falava com sonhos, Deus não falava por visão, ele ouvia a voz de Deus audivelmente. Isso é impressionante. Ele ouvia a voz de Deus ali naquela nuvem, não como hoje eu e você ouvimos interiormente. O Espírito Santo fala conosco, a gente ouve claramente a voz do Espírito Santo, né, muitas vezes. Mas aqui não, era uma voz que vinha de fora. Como vocês estão ouvindo a minha voz, Moisés ouvia a voz de Deus. E ele falava com qualquer, fala com o seu amigo. Diga forte essa palavra, amigo. Então vamos lá, a palavra amigo aqui no hebraico é reá, que significa companheiro. O que é companheiro? Que anda junto, que está sempre ligado. Então Moisés estava sempre ligado ao Senhor. Significa amigo íntimo. Vamos lá, começar aqui a discorrer nessa mensagem. Jesus nos ensinou 3 pilares da amizade, que está em João, capítulo 15, versículo 13 ao 15. Primeiro pilar está no verso 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Olha só, Jesus, ele deu a vida para os seus amigos. Veja, Jesus nos chama para essa amizade. Jesus não quer simplesmente salvar o ser humano, Jesus quer salvá-los para torná-los seus amigos. Vocês conseguem entender isso, gente? Vamos lá, o primeiro pilar da amizade é o quê? A amizade é fruto da graça de Cristo. Ele pagou o preço, não dependia de nós, dependeu tudo dele, era a vontade dele, era projeto dele, ou seja, foi sacrifício dele, foi mérito dele, é tudo dele. Então não tem nada a ver conosco primeiro, ok? E que esta amizade, que é fruto da graça de Cristo, ela flui da sua essência. Qual é a essência de Deus? Qual é a essência de Cristo? O amor. O amor é a essência de Deus. No caso principal, 1 João 4,8 diz que Deus é amor. Agora perceba, o amor de Cristo é tão profundo, que em Efésios 3,19 diz assim, que o amor de Cristo excede, ultrapassa todo entendimento humano. E perceba, não dá para dimensionar o amor de Deus. Por isso que esse amor não é para ser dimensionado, é para ser experimentado.
Ninguém, absolutamente ninguém pode dimensionar a grandeza do amor de Deus, porque esse amor ele só pode ser experimentado e derramado em nossos corações através do Espírito Santo. O amor de Deus é algo muito violento, é algo muito profundo. Ao longo dos anos eu tenho falado muito sobre isso, porque vamos passar toda uma eternidade conhecendo o amor de Deus e nunca vamos chegar na última página do amor de Deus, porque o amor de Deus ele é insondável. É por isso que o amor de Deus ele é espiritual, por isso que um homem natural não pode entender isso. Você só pode começar a experimentar esse amor se o Espírito lhe fazer uma obra. Aí quando você começa a experimentar esse amor, meu Deus, é algo terrível e algo impactante. De tal maneira que a Bíblia Sagrada, ela diz o quê? Ela diz que quando nós conhecemos, experimentamos esse amor de Cristo, que excede todo entendimento, isso nos enche da plenitude de Deus. Está escrito em Efésios 3,19. O que é plenitude? Plenitude é o que completa, é o que faz ser Deus o que Ele é. Então Paulo está dizendo, a única maneira de você ser cheio da plenitude de Deus é provando o amor de Cristo. Entende? Então, o primeiro pilar da amizade está aí, em que Ele deu a vida pelos seus amigos. Vamos lá, agora perceba só, então, como eu disse, esse amor não pode ser dimensionado, mas pode ser experimentado cada vez mais em níveis maiores. Se eu acho que já experimentei o amor de Deus, irmão, há muito mais a ser explorado nesse oceano. Aquilo que hoje nós já vivemos é algo tremendo, que como disse Pedro, a gente não viu, mas é algo glorioso e inefável, que não tem explicação. Mas ainda há um oceano para a gente explorar do amor de Deus infindável. E a gente verdadeiramente, glória a Deus, e aí a gente verdadeiramente, aleluia, temos que buscar isso no Senhor. Sabe qual é a minha oração aqui para esta igreja nessa noite? Que Deus nos dê um batismo de amor. Um batismo, mergulhar profundo no seu amor. Vamos lá, o segundo pilar dessa amizade, está no versículo 14. Agora a questão é nossa agora, porque a amizade tem reciprocidade, é mútuo, né? Vem das duas partes. A primeira é a parte de Deus, a segunda é nossa, olha lá. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Quer ser amigo de Deus? Só fazer o que Ele mandou. Vamos lá. Essa é a nossa parte na amizade. Obedecer, viver o Evangelho, a palavra de Deus na prática. Eu gosto dessa definição que segundo João, verso 6, diz, olha que definição linda do que é amor a Deus, do que é amar a Deus. Segunda João, capítulo único, meu filho, versículo de número 6. Olha que João, ele declara, e este é o amor, olha lá, e este é o amor, que andemos de acordo segundo os seus mandamentos. Vamos lá, trocando em miúdos, em outras palavras, aqui guardar os mandamentos é andar e viver como Jesus. É imitá-lo. Quem foi o único que conseguiu guardar todos os mandamentos de Deus e obedecer todos? Jesus, homem. Foi o único. Então ele nos mostrou, ok? O que é guardar os mandamentos de Deus, o que é fazer a vontade de Deus. Então aqui, este é o amor, quando eu ando e vivo como Jesus. Eu olho para Jesus e começo a imitá-lo, andar nos passos dele, fazer o que ele fez, amar do jeito que ele amou, agradar ao Pai como ele agradou. É isso. Em outras palavras, no caso, olhar firmemente para Jesus pela fé e agradar ao Pai como Ele agradou. Jesus agradou tanto o Pai, e eu gosto desse texto também, Mateus 3, do 13 ao 17, quando Jesus não tinha necessidade de descer as águas do batismo, porque Ele não tinha pecado. Só que aí João ficou em parafuso, falou,
Tu vem ser batizado por mim? Como que pode isso? Tu é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tu não tens pecado, como que eu vou te batizar? Aí Jesus falou, por ora deixa assim, para que se cumpra o quê? A justiça. Para que se cumpra toda a lei de Deus, para que se cumpra toda a justiça, para que se cumpra tudo aquilo que compete fazer, que agrada a Deus. Então Jesus está dizendo, eu não estou cumprindo isso aqui porque eu preciso cumprir, eu só estou cumprindo para ensinar vocês. Qual é o caminho que agrada ao Pai? E aí quando Jesus desce as águas do batismo, que é cumprindo aquela justiça, ele se identificou ali também conosco, os pecadores, aí vem uma voz do céu, este é meu filho amado, em quem nele me compraz. Sabe o que é comprazo aqui? Pelo amor de Deus, comprazo é ter satisfação, é sentir prazer, é se deleitar. Quando o pai olhou para o filho obediente, que guarda todos os seus mandamentos, o pai falou assim, nesse aí eu me deleito, ele é a minha satisfação, ele é o meu prazer. Estou dizendo, aleluia, a nossa amizade com Deus dá prazer para ele. Aleluia. Já pensou sermos a satisfação de Deus? Aleluia. Isso é muito impressionante, muito impressionante. Então, quando a Bíblia diz olhando para Jesus, ou seja, tire as distrações, coloque de lado, não deixe que nada nessa vida te distraia, continua só olhando para Ele. Só Ele, olhando só Ele, mirando só Ele. E aí, você olhando para Ele, você não vai errar os seus passos. E aí você vai andando como ele andou, vivendo como ele viveu, aleluia. E aí o pai vai dizer, esse meu amigo, tenho tanto prazer nele, esse meu filho é minha alegria. Terceiro pilar dessa amizade, está no versículo 15, meu Deus. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos. Por quê? Tudo quanto ouvi de meu pai vos tenho feito conhecer. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu vim revelar o plano eterno da salvação. Eu vim contar o segredo do pai para vocês. Qual que é o segredo? Ele mesmo. Falou, ó, eu sou o segredo do pai. Eu vou ler um texto para explicar melhor para vocês. Esse é o segredo que Deus veio contar, o segredo que estava oculto desde os tempos eternos. Nem os anjos entendiam esse mistério do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nem os anjos entendiam. Jesus era um mistério oculto no seio do Pai, disse João. Só que agora, por isso que os anjos aprendem conosco, você sabia disso? Está escrito em Efésios. Os anjos aprendem conosco, por quê? Porque eles não sabiam desse mistério, esse mistério está sendo revelado, algo que até dos anjos era oculto, minha gente. E Jesus, agora por que nós somos amigos de Deus? Ele contou um segredo. Amigo não conta segredo, irmão? Jesus, ele veio contar o segredo. Ó, o segredo é esse: o Pai planejou salvar vocês, elegeu vocês, escolheu vocês e destinou para a vida eterna. Vocês vão morar com Ele no novo céu, na nova terra, em um corpo perfeito e glorioso. Ele veio contar. Agora olha que lindo, eu tenho que ler isso aqui. Lucas 10, 21 e 22, os discípulos receberam poder, autoridade para expulsar demônios, fazer a obra. Eles voltaram saltitando, aí Jesus falou, ó, não se alegra, não coloca a sua alegria pelo que você está fazendo, pelo que eu te dei condição de fazer, não coloca alegria nisso não. Mas alegre-se primeiro, porque o vosso nome está escrito nos céus. Em outras palavras, no livro da vida, que vocês são salvos. Agora olha que o texto diz, na mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo, porque até para se alegrar tem que ser na presença do Espírito Santo. E alegrou aqui, agaliao, que significa jorrar de alegria, é uma alegria eterna. Eita, recebe esta alegria do Espírito na tua alma. Olha que Jesus diz, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Ele manda em tudo, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e revelaste às criancinhas. Quem que são os sábios e inteligentes? Os soberbos, aqueles que acham que pode ganhar alguma coisa, que pode chegar a algum lugar sem Deus, aqueles que acham que pode viver bem sem Deus.
Aí Deus falou, para esses soberbos aí, o segredo da salvação está escondido. Vai estudar a vida inteira, vai ser graduado, PhD, sei lá o que, doutorado, pós-graduado e tudo mais, mas nunca vai entender o mistério da salvação. Agora quando ele fala, revelaste as criancinhas, quem que são as criancinhas? Os humildes. Assim é, ó Pai, porque assim te aprove. Olha aqui o mistério, esse é o segredo, gente. Versículo 20, Jesus só revela o segredo para os humildes. Jesus não tem amizade com o soberbo arrogante. Tudo por meu Pai me foi entregue. Ou seja, Jesus veio consumar a obra aqui na terra. E ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai, porque o Pai amou o mundo e deu o Filho. Então veja, ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai. Foi o Pai que revelou o Filho para a humanidade. Agora veio outro mistério. E nem quem é o Pai, senão o Filho. Ninguém vai conhecer o Pai, se não passar pelo Filho. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quer conhecer o Pai? Entra nesse caminho. Entra nesse caminho. O Pai revela o Filho revela o Pai, mas quem revela o Filho? É Lebaxéria, é o Espírito Santo, é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Meu Deus, eu fiquei impactado com isso. Então veja, o Pai revelou o Filho ao mundo, ok? O Filho revelou de fato quem é o Pai. E agora é o Espírito Santo que revela o Filho. E quem é que enviou o Espírito também, prometeu ele? O Pai. Então você vê que é uma ligação profunda, uma harmonia impactante, sobrenatural do nosso Deus. E esse segredo aqui dessa harmonia do nosso Deus, dessa amizade, porque o nosso Deus é Deus de relacionamento. Por que você acha que quando ele, veja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo viviam num relacionamento perfeito, e agora por que você acha que ele deu o casamento, constituiu o casamento? Para que o casal se tornasse amigo. Por isso que o maior amigo seu, eu estou falando do ponto de vista humano, é com quem você casa. Essa é a maior amizade, não tem maior amizade do que essa, sabia disso? Depois da divindade, o maior laço de amizade é entre marido e mulher. E Deus deu o casamento para quê? Para que o marido e a mulher revelassem essa amizade, essa harmonia divina. Coisa tremenda, hein? Então veja só, esse é o segredo. O segredo é que o Deus eterno, Ele que vive num relacionamento perfeito, numa amizade perfeita, não há segredos entre eles. E agora Ele falou, eu quero que a minha criação, eu quero que os meus filhos participem conosco dessa bênção. Aleluia, aleluia. É só Deus que pode revelar isso para nós. Oh, que coisa linda, glória a Deus. Vamos lá, segundo ponto desta mensagem. Abraão foi chamado amigo de Deus. Isso tem vários textos, mas eu só cito um, que é Tiago 2,23, diz, e foi chamado amigo de Deus. Pelo menos por 3 motivos, Abraão foi chamado amigo de Deus. O primeiro motivo é porque ele rompeu a amizade com o mundo. Está escrito em Tiago 4,4, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Veja, qualquer que quiser, então aqui é o poder da escolha, qualquer que quiser ser amigo do mundo, então a pessoa decide, ela escolhe, é uma decisão. A partir do momento que Abraão ele era amigo do mundo, porque vivia nele, só que agora, o que está escrito em Gênesis 12? E disse o Senhor a Abraão, sai-te, sai-te. O que ele está falando? Sai-te, sai desse mundo. Sai desse mundo. Então ele rompe a amizade que ele tinha com o mundo e passa a ter uma amizade com Deus. Romper a amizade com o mundo significa não viver mais na carne. Romanos 8,5, aqueles que nasceram da carne se inclinam para as coisas da carne. Carne aqui é a questão, a vida pecaminosa, vícios, prazeres carnais, ok?
feitiçarias, lascívias, prostituições, etc, etc. Gálatas, né? Quando fala da lista da carne. E também romper aqui com o mundo significa não viver mais em função das coisas terrenas. O homem terreno, ele vai correr atrás do quê? Do que é terreno. Só que Colossenses 3, 1 e 2 diz assim: se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado, e pensai nas coisas de cima. Então a pessoa que rompe com o mundo, primeiro, ela passa a estar inclinada às coisas do Espírito. Ela tem uma inclinação para as coisas espirituais. Segundo, ela passa verdadeiramente também, ela passa a ser uma pessoa espiritual, e agora também passa o quê? Ela passa a ser movida pelas coisas eternas. Porque agora ele não está vinculado ao mundo, às coisas passageiras dessa vida, mas ele passa a estar vinculado com as coisas eternas e duradouras. Isso é romper com o mundo e ter uma aliança com Deus, de amizade. E terceiro, vamos lá, romper a amizade com o mundo significa, primeiro, não viver mais na carne, segundo, não viver mais em função das coisas terrenas, e terceiro, e adorar a Deus em espírito e em verdade. Adorar a Deus. Tudo que o diabo queria é o quê? Oferecendo as coisas para Jesus lá. Oferecendo as coisas carnais e mundanas, terrenas, as glórias, ofereceu para ele. E falou, ó, tá aí, ó, tudo que você quiser, só faz uma coisa. Adora. Mas quem rompeu com o mundo que já no maligno, ele só adora a Deus. O Pai procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E quem adora a Deus em espírito e em verdade não precisa de circunstância favorável para adorar. As coisas não estão bem como ele queria que estivessem, mas nada pode calar a boca de um verdadeiro adorador, porque a nossa adoração não está presa às situações desta vida, mas a nossa adoração está vinculada a Deus, a sua presença. Quem pode tirar 30 segundos para adorar? Shaddai que oplece, que de fosse, que de resto. Shaddai calabachanda, calabaçur. Adore, 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 adore. Se já nasceste de novo, se Jesus é o centro da tua vida, adores a Deus, adores a Deus, adore ao Senhor. Segundo motivo, agora de Abraão. Segundo motivo, porque ele é amigo de Deus. Isso aqui é marcante, hein? Os amigos de Deus sentem o que ele sente. Porque o amigo tem um coração do outro. E o que Deus sente? Primeiro, aqui, nesse ponto aqui, amor pelas almas. Meu Deus do céu. Em Gênesis capítulo 18... versículo 17, isso aqui, meu Deus, me quebra. Ocultarei eu, diz, olha, o Todo-Poderoso Criador, desceu lá na tenda de Abraão, ele desceu lá, Gênesis 18, 1 diz que ele desceu, no maior calor do dia, que era o meio-dia, Deus desceu lá, enfim, não vou falar sobre isso que não convém, mas Deus desceu, de forma humana, era uma pré-figuração de Cristo ali, irmão. E Deus desceu, irmão. E aí, abriu um diálogo e falou, ó, Sara vai gerar, pode ficar em paz, ela vai gerar, enfim. E aí chega o momento que ele está ali desfrutando com o Senhor, daquela companhia, aquela amizade. E aí, olha o que Deus disse. Deus falou com ele mesmo, 17, Deus falou com ele mesmo. E disse o Senhor, ocultarei eu a Abraão que faço. Irmão, Deus lá deve satisfação para alguém do que vai fazer na terra? Deus tem que chegar para o anjo e falar, ô Miguel, ó, estou pensando em fazer, Deus tem que fazer isso? Lá Deus tem que dar satisfação para alguém do que faz, mas ele tem amigo. Deus tem amigos. Olha o que Deus está dizendo, eu tenho umas coisas para fazer aí embaixo, mas eu não vou fazer sem revelar o meu amigo. Como que eu vou deixar escondido do meu amigo? Só vou avisar para ele, só vai saber depois que acontecer. Ele é meu amigo, tem que contar segredo para ele. E aí, isso aqui é chocante. E o que Deus estava a fazer? Ia destruir Sodoma e Gomorra.
Aí o texto diz que no versículo 22, que o Abraão ele ficou, no versículo 22, então vieram aqueles varões, o rosto dali foram para Sodoma, que é os 2 anjos que vieram com Deus. Mas Abraão ficou ainda em pé no quê? Intercedendo, diante da face do Senhor. Deus falou, vou destruir esse povo. Abraão ficou de pé, falou, Deus, e ele começou a interceder. Tem gente lá, Senhor. Tem almas lá, Senhor. Meu Deus do céu. Deus compartilhou seus sentimentos e propósitos com Abraão. Deus está falando, eu estou compartilhando com você o que eu estou sentindo aqui. Você já sentiu o coração de Deus? Sentiu o coração dele já bater dentro do seu? Ele compartilha. Eu estou compartilhando meus sentimentos e eu vou compartilhar o meu propósito, o que eu vou fazer. Eu vou compartilhar. Quando ele compartilha, Abraão é impulsionado. Deus dá almas. Deus socorre os perdidos. Deus não deixa as almas perecerem, não, Deus. Não deixa, Senhor. Ele ficou ali de pé. Não deixa eles perecer, Senhor. Vamos lá, terceiro. Oh, meu Deus. Os amigos de Deus temem-no e amam-no. Em Gênesis capítulo 22, o versículo 1 e o 12, o texto diz que Deus aparece para Abraão e diz para ele, me dá o teu único filho, a quem tu amas. E oferece ele para mim, eu quero ele para mim. Sabe o que Deus está dizendo? A quem você ama, não tem ninguém na terra que você ama mais do que esse menino, dá ele para mim. E Abraão, ele vai. E quando ele vai para o monte, ele pega, amarra aquele lindo sacrifício, e ele pega o cutelo e vai arrebentar o menino. E o texto diz que a voz do céu veio, Abraão, não faças tal coisa, porque agora sei que temes a Deus. Pega isso aqui. Pega isso aqui. Duas coisas que o amigo tem. Ele teme e ele ama. O que é temer a Deus? O temor é a percepção real da presença de Deus em todo o tempo, principalmente quando ninguém o vê. Escute, ninguém está observando Abraão, ninguém está vendo Abraão, mas ele está fazendo o que é correto. Ele está fazendo o que é certo. Ele está fazendo aquilo que condiz com obediência a Deus, porque foi Deus que pediu aquilo para ele. Então, o que é temor a Deus? É você ter essa percepção que onde você está, o que você está fazendo, lá está o teu amigo. O que é temor? Quando eu pego e faço um esqueminha nos documentos e desconsidero que a presença dele está ali. Quando eu mando uma mensagem indecente para alguém e desconsidero que ele está ali. Temor é ter uma percepção real que ele está em todo momento. Não tem um pensamento que ele não saiba. Não há um caminho que ele não conheça. Aí temor é isso, é você respeitar a presença de quem está com você. Vocês estão aqui, pelo amor de Deus. Agora, amor, o que é amor aí no caso? Amor, amar a Deus aqui, o amor a Deus é quando Deus, Abraão está dizendo que quando ele vai sacrificar Isaac, o que Abraão está dizendo para Deus, quando ele vai sacrificar o filho dele a quem ele amava? Ele está dizendo, Deus, tu és único no meu coração. Ninguém toma o teu lugar no meu coração.
O Senhor é único nesse coração. Não tem nada e nem ninguém mais importante do que o Senhor. Que me anda na bagaia. Que Deus possa quebrar toda a geladeira espiritual, todo distanciamento entre nós e Ele. Eu disse, estava pregando ontem ali em Tietê, eu disse isso aqui. Eu tive uma experiência, já falei aqui também, mas ela é repetição. Às vezes a gente está perto de Deus, mas ao mesmo tempo longe, colossalmente. Eu digo que é a comunhão do elevador. Eu digo que é a vida espiritual, que se é que pode ser chamado espiritual, que não é, mas do elevador. Qual que é do elevador? Veja, o elevador é aquela, eu fui para a rádio, aí direto acontece isso. E de repente eu encontro com alguém, mas eu não conheço aquela pessoa, eu não tenho assunto com ela, e como é rápido não dá para evangelizar, porque o crente só abre a boca para isso, né? E ali, como não dá tempo de evangelizar, por ser muito rápido a parada, o lugar de parada, veja, eu não consigo trocar uma palavra, a não ser um boa tarde, bom dia, nada mais. Mas por que eu não consigo desenrolar um abraço, eu estou tão perto, eu estou perto fisicamente, mas não tem afeto, eu não tenho intimidade, eu não conheço nada daquela pessoa, aquela pessoa não conhece nada de mim. Tem gente aqui dentro, você está perto, porque Deus está aqui nesse culto, mas você não entende nada de Deus, não entende nada de comunhão, você não sabe de nada dos sentimentos e do coração. Oh meu Deus, Senhor. Vamos lá, terceiro ponto, que é a parte final aqui. Terceiro, agora tópico dessa mensagem. Moisés era amigo íntimo de Deus. Agora vamos no Moisés. Falamos dos 3 pilares, tomando por exemplo ali Cristo. Falamos sobre Abraão, que era chamado amigo de Deus, e falamos 3 motivos, recapitulando. E agora, Moisés, que era um homem amigo íntimo de Deus. E como amigo íntimo de Deus, olha qual que era o proceder, a caminhada, a vida que ele vivia, por ele ser amigo íntimo de Deus. Eu vou primeiro falar aqui, o primeiro ponto aí, desse aqui, é Hebreus 11, do 24 ao 26. Olha só o que é ser um amigo íntimo de Deus. Por ele ser amigo íntimo de Deus, aqui nesse primeiro ponto, 3 coisas ele fez. Primeiro, pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou. A palavra recusar no grego aí significa negar a si mesmo, de ser chamado filho da filha de Faraó. Então, olha só o que esse cidadão fez. Ele anulou as suas próprias vontades para viver a vontade de Deus. E isso é bom, porque a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. Aleluia. Só que para experimentar essa vontade, tem que ter uma renovação. Aqui na cachola, na mente. Mas veja, aqui o que eu estou falando, isso aqui nas quintas-feiras nós já estudamos, mas é muito importante isso aqui. Quando diz que ele recusou, negou a si mesmo, ele era um príncipe no Egito, ok? Ele chegou a ser maior do que José. José era um governador, mas nunca chegou a ser um príncipe. Porque aqui ele era um sucessor do trono. Só que ser sucessor do trono não é de qualquer troninho. Ele era sucessor por ser filho da filha de Faraó, ele era sucessor ao trono de Faraó. Ele era neto de Faraó, meu bem. E ele está aqui recusando o quê? O que ele está recusando? O maior poder bélico e financeiro e político da época. A maior nação da época. Ele está rejeitando o seu homem mais poderoso do mundo. É isso que ele está recusando. Então, veja, por que ele era amigo de Deus? Porque, veja só, nessa amizade que ele tinha com Deus, ele negou suas próprias vontades. Ele falou, eu não quero viver o meu plano, eu troco tudo isso pelo teu. Agora, fala a verdade, veja o tamanho da renúncia dele, mas também veja o que ele viveu.
você vai viver o tamanho da sua renúncia. Olha o tamanho da renúncia do homem. Ele não renunciou uma prefeiturinha, um municípiozinho, ou até mesmo de um presidente de uma naçãozinha fraca. Eu estou falando que ele recusou o maior trono da terra da época, o maior poder bélico da época. Toda a ciência da época estava na onde? No Egito. Os maiores recursos estavam onde? No Egito. Ele falou: abro mão de tudo isso, em nome da nossa amizade. Eu estou ficando doido, meu Deus, que essa palavra, meu Pai. Segundo ponto aí, ó. O que ele fez em nome da amizade com Deus? Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Em outras palavras, sabe o que Moisés preferiu? Ele falou: eu prefiro viver uma vida santa, eu prefiro viver uma vida de santidade, do que gozar do pecado por um pouco de tempo. Irmão, tem gente que está trocando amizade com Deus, é o que eu digo, uma ficada, uma noitada, uma zapada. Essa é eu que inventei agora. Estão trocando por uma talagada, uma pitada, uma farinhada, uma bomba de maconha. Estão trocando. Mas ele falou: isso aí é só um pouquinho. Eu escolho ser santo. Só por uma coisa, porque o meu amigo é santo. Veja a diferença. Se você é amigo do mundo, o mundo é o que? É pouco, é sujo. Está entendendo por que você anda assim? Agora, se o teu amigo é aquele que os serafins dizem: Kadosh, Kadosh, Kadosh Adonai Tsevaot Melokol Haaretz Kevodô. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Quantos querem de todo o coração levantar as mãos e adorar aquele que é santo? Xanacoplebe de que passo daracandorebacaia. Como disse as criaturas viventes: Hagios, Hagios, Hagios Kyrios Hotheos, Hopantocrator, Caien, Caihoon, Caihoer. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, o que era, o que é, o que há de vir. Em nome da amizade com Deus, se uma mensagem como essa não arrancar mais lágrimas dos nossos olhos, não sei mais o que pode arrancar. Versículo 26. Tendo por maiores riquezas o vitupério. Sabe o que é vitupério? É sofrimento. É a desonra que esse mundo dá. Olha que ele falou: a maior riqueza é as desonras desse mundo, mas com Cristo, do que os tesouros do Egito. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que a maior riqueza é você sofrer com Cristo do que desfrutar dos tesouros da terra. Agora, se sofrer com Cristo já é o maior tesouro que as coisas da terra, imagine a vida. Ah, você está maluco. Escute, as maiores riquezas não são conquistas terrenas, mas a herança eterna. O Senhor é a nossa herança. O Senhor é a nossa herança. Negou a si mesmo, escolheu uma vida santa e teve por maiores riquezas as coisas eternas, o próprio Deus no caso também. Vamos lá, ainda aqui, oh meu Deus,
Em nome da amizade íntima que Moisés tinha com Deus, isso aqui também é coisa séria, gente. Ele se preocupava com a reputação do nome de Deus. Voltando para o bezerro de ouro, 32 agora, 32, 11 e 12 de Gênesis, escute. O povo pecou e Deus falou, vou matar todos eles, viu Moisés? Pode sair da minha frente que eu vou matar todos eles. Ele entrou na frente e começou a interceder. Mas olha só, quando ele começa a interceder, porque Deus fala, vou matar todos eles e vou levantar uma nova descendência através de você. Mas aí Moisés pega e fala, não, Senhor, tu falou que era através de Abraão, é a tua palavra. Olha só a amizade que esse homem tem com Deus. Olha o que ele está lutando pela reputação do nome de Deus. Isso é ser amigo. Olha lá. Livra-me, peço-te, da mão... Êxodo, querido, 32. Êxodo 32, 11 e 12. Êxodo 32. Vamos lá. Porém, Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse, ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tu tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Aqui é de arrasar. O 12. Porque que hão de falar os egípcios? Dizendo, para mal os tirou. Olha lá, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra. Sabe o que Moisés está dizendo? Esse povo vai falar mal de ti. Vai dizer que o Senhor não teve poder para levar eles para a terra prometida. Sabe que Moisés aqui está preocupado? Estão preocupados com o que as pessoas vão falar do nome de Deus. Sabe qual que é a preocupação dele de Deus não matar o povo? Deus não deve satisfação para ninguém, Deus não está nem o que pensa a respeito dele. A respeito das obras que ele faz, nesse sentido, é claro, Deus não está nem aí. Mas aqui, o que Moisés está dizendo? Porque o que vão dizer do Senhor? Vão dizer que o Senhor é um Deus mau, ou seja, não vão se quebrantar, nem vão vir até a ti, porque vão distorcer a tua imagem. Agora entenda uma coisa, a questão aqui não é nenhum pecado em si, que Moisés está aqui, a questão não é nenhum pecado em si. Sabe o que Moisés está preocupado? É com o nome de Deus. Ele falou, eu estou preocupado com a reputação do Senhor diante das pessoas, meu Pai. E aí, isso me faz lembrar o que Jesus nos ensinou a orar. Qual que foi a oração que ele nos ensinou? Santificado seja o teu nome. Sabe o que é santificar? Como santificar o nome de Deus? Dá para tornar o nome de Deus mais santo? Não. Santificar o nome dele é o quê? A vida que eu levo, o que as pessoas vão falar do nome dele pela vida que eu levo? A questão, glória a Deus, a questão não é eu pecar, a questão não é essa, a questão não é os meus filhos pecarem, minha casa pecar, a questão maior não é essa, a questão que vão falar disso. Olha o Deus que ele serve, ele não falava de Deus, não pregava bonito, e aí vão começar a falar de quem? Não é simplesmente da pessoa que pecou, que está em jogo, aqui é o nome. Amigo de Deus defende a honra do nome. Meu Deus, vamos lá, outra coisa aqui que todo amigo de Deus tem, até uma coisa que Abraão também tinha, vamos lá. Terceiro, o amigo de Deus, ele dá vida pelas almas. Em Êxodo 32, do 31 ao 32, veja, Deus falou de novo, no mesmo assunto, vou matar todos eles. Aí Moisés pegou e intercedeu, ó, se tu matar esse povo, não perdoar eles, risca o meu nome. Pode tirar o meu nome do livro da vida. Aí Deus olhou para ele, irmão, ele está dando a vida dele pelas almas lá, irmão. Isso me faz lembrar da palavra de John Knox, dai-me almas, se não arranque a minha. Para que viver nessa terra se não for para levar almas para o teu reino? Todo amigo de Deus é apaixonado por missões. Todo amigo de Deus anela pelas almas, chora pelas almas, intercede pelas almas. Deus, eu faço um parênteses dessa mensagem e oro aqui agora, Senhor. Deus, nos tira essa distância quilométrica de nós, da parte do Senhor, para que possamos sentir o teu peito, sentir o teu coração,
e vê cada batida do teu coração, pulsa o desejo pelas almas. Oh, o amor ardente pelas almas é coisa de amigo de Deus. Deus está despertando ganhadores de almas aqui nesta noite. Agora, quarto e último, para começarmos a concluir. Aleluia. Em nome da amizade com Deus, veja, ele amava, Moisés amava a Deus e não as bênçãos de Deus. Ele amava, era o próprio Deus e não aquilo que Deus podia e fazia para ele. E por que eu digo isso? Porque em Êxodo 33, o verso 2 e 3, e resumindo, olha o que Deus falou. Deus aceitou a intercessão de Moisés e falou: vou perdoar o povo, porque você intercedeu, eu vou perdoar esse povo aí. Aí Deus fala: eu vou enviar um anjo, e tem uma coisa, vou lançar fora todos os inimigos, fariseus, cananeus, vou derrotar todos, e tem mais uma outra coisa, vou levar vocês para a terra que emana leite e mel. Está aí, ó, no versículo 3, vou colocar vocês na terra prometida, vocês vão desfrutar de uma boa terra. Veja, olha o que Deus está dizendo, tem um anjo te acompanhando, tem vitória sobre todos os inimigos, tem realização, cumprimento de promessa, tem terra farta, próspera e abençoada, tem riquezas, tem muitas bênçãos. Alguém poderia olhar e dizer: estou nadando de braçada, agora está bom. Ele falou: alto lá, hein? Se a tua presença não for, não sai daqui não. E tenho mais uma coisa, não vou ficar só no nível da presença, eu rogo que me mostre a tua glória. Deus nos ajuda a entender isso. Ô irmão, quem é que não ficaria satisfeito? O que o texto está nos dizendo? Tem anjo quebrando cadeia, abrindo caminho, direcionando, tem anjo abrindo portas. Que mais que tem? Tem vitória sobre as batalhas, sobre os inimigos. Que mais? Tem promessa, tem realização, tem fartura, tem tudo. Mas ele está dizendo: todas essas tuas bênçãos não tem valor se não pode ser desfrutada na tua amizade. Eu não consigo entender uma geração que se perde com as coisas dessa vida. Qualquer coisinha já é motivo. As coisas vão tomando tempo dele, vão tomando tempo, trabalho, é isso, aquilo, isso, a presença cada vez mais distante. Está ganhando o mundo inteiro, está desfrutando de tudo e mais um pouco, mas o principal, cadê o principal dessa história? Eu quero dizer para vocês aqui, em nome de Jesus, eu não sou contra jamais, eu ensino a prosperar aqui com responsabilidade, com temor a Deus e com propósito. Não é pecado ter uma vida financeira abastada, não é pecado ter uma vida realizada em Deus, os propósitos de Deus, não tem nada de pecado nisso, não tem. O problema é o quê? É você se apegar com Isaac, esse é o problema. O problema é você amar demais Isaac, o Isaac tomar o lugar único. O problema é o quê? Não estou com falta de dinheiro, estou com saúde, e você pega burro na sombra. Já tenho tudo que eu preciso. Tem anjo, está tudo andando bem, está tudo controladinho aqui, já aparece um negócio ou outro, mas está tudo em cima. Mas comunhão com Deus, vida íntima com Deus, propósito do reino, não tem nada. Esse homem aqui está nos dando uma linda lição. Aleluia. E qual é a linda lição que ele está nos dando? Mais vale amizade íntima com Deus do que todas as coisas dessa vida.
glória a Deus. Quem pode, só se for de coração, levantar, uma é pouca agora, as duas mãos, só para clamar pela presença do amigo. Joe Canara Vassergue Minas Canande Coba Xeregederes e as Coba Darachande Comanai. O amigo estar aqui nesta noite está dizendo: eu quero fazer parte da tua vida, eu quero que você participe da minha também, eu quero viver em companheirismo, em parceria com você. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Voltando ao versículo 11 que nós lemos. Oh, meu Deus, nos dá uma tenda dessa. Meu Deus. Nos dá uma tenda dessa, Senhor. Uma tenda para a gente se encontrar, para a gente desfrutar daqueles momentos amorosos, aqueles encontros maravilhosos. Nos dá uma tenda hoje. Nos dá uma. É 33, meu bem, 33, 11. Oh, meu Deus. Quem quer pedir uma tenda dessa para Deus? Hoje você vai sair daqui, aleluia, e o teu pedido para Deus é esse: me dá uma tenda, me dá uma tenda para a gente se encontrar, Senhor. Oh, meu Deus. Aí a parte B, eu não li nem a parte de Josué, porque não ia dar tempo de falar dele. Olha só, mas aqui, ó. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo, e depois tornava ao arraial. O que é o arraial? É onde tem os problemas para resolver. Mas ele não saía para ir lidar com as coisas da vida sem antes desfrutar da presença, antes de conhecer o coração de Deus. Porque quem é que está falando com Moisés ali? Veja, e falava o Senhor. Veja como é tremendo. Não era Moisés que entrava na tenda para falar com Deus. Moisés entrava na tenda para ouvir Deus. Não que ele não falasse, claro que ele intercedia, mas só para você entender a dimensão aqui, entende? Que Deus está querendo se revelar para ele. Deus está falando: ó, o negócio é esse, é isso que está no meu coração, é isso que eu penso. Deus quer trazer esses segredos, essas coisas. Aí, veja, depois que ele desfrutava desse momento maravilhoso, Moisés vivia na presença de Deus, mas tem aquele momento do encontro. Agora veja só, meu Deus, estou desmanchado. Agora, Moisés desfrutava da presença de Deus, e a partir daquela presença, na companhia de Deus, ele saía para resolver as coisas desta vida. Tem gente que espera resolver as coisas da vida para depois entrar na tenda. Está tirando todo o mérito, toda a honra e toda a glória de Deus. Está dizendo: eu resolvo no meu força do meu braço. Eu conquisto é do meu jeito. Quando que você vai parar de inverter as posições? Não é resolve as coisas, resolve, trabalha que não para nunca mais. Não é fazer isso para depois vir para a tenda. Vem para a tenda. E depois vai fazer o que você tem que fazer. Como que alguém pode deixar de estar num culto desse que determina uma semana? Deixar de vir aqui também, aqui nesse momento está sendo, é claro que está falando dos devocional, tudo, mas também aqui, esse culto é o lugar do encontro, é aqui que ele se revela. E a partir desse encontro, aleluia, oh glória a Deus, vamos lá. O problema hoje é que as coisas desta vida nos têm tirado a comunhão com Deus, a amizade íntima. Nós precisamos voltar a fazer como Enoque. E o que Enoque fazia? Andava com Deus. Eu gosto disso. É como alguém que está de mãos dadas com o Senhor. Aleluia. E onde vai? Está na companhia de Deus.
E eu sempre, isso está marcado, e eu tenho que falar, está marcado na alma. E alguém pergunta, por onde anda Enoque? Quer achar Enoque? Ele está andando com Deus. Por onde ele vai, sobe e desce na presença de Deus. Vai trabalhar na companhia de Deus. Vai viajar na companhia. Aleluia. A minha oração nesta noite é que Deus vai fazer um barulho santo por dentro de nós hoje. Que você venha dormir com o barulho desta palavra. Amizade íntima com Deus, amizade íntima com Deus, amizade íntima com Deus. Tem gente que está se desfarelando. Eu não estou dizendo, meu amado, vocês estão me entendendo, que não tem que trabalhar, que não tem desafio. Só que eu tenho que dizer que você tem que resgatar, entender que o mais precioso não é o trabalho, é questão de prioridade. A questão é o que o trabalho pode esperar. As coisas dessa vida podem esperar, mas tem uma coisa que não dá para esperar: o encontro. O encontro não dá para esperar. O problema é que hoje as pessoas estão deixando o encontro de lado. E aí cada vez a gente conhece menos de Deus. Cada vez a gente sente menos de Deus. Uma mensagem de uma envergadura dessa, e não estou falando que a mensagem que eu estou pregando não tem nada a ver disso, estou falando da questão da amizade. É para essa igreja estar pulando, saltando, dando pirueta aqui, e as cadeiras voando. Mas por que você vê um silêncio desse? Isso demonstra como que nós estamos materialistas. Quando fala de conquista, de negócio, a gente voa. Pá, 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 pá. Quando fala daquilo que é glorioso, quando fala que aquilo que é eterno. Porque uma coisa que, sabe por que a gente fica assim? Porque ter uma amizade com Deus, viver uma amizade com Deus, não acontece da noite para o dia, meu bem. Você já viu alguém construir amizade da noite para o dia? A amizade se constrói ao longo dos dias. Cada vez mais você vai tendo mais liberdade com a pessoa, mais confiança com a pessoa. Você vai conhecendo os gostos da pessoa. Tem hora que eu olho para minha esposa, já sei, vou fazer, tá bom. Pergunte para ela só de olhar, porque já me conhece. Tem coisa que ela só olha assim e fala, vai ficar. Por quê? Há uma amizade. Há uma convivência diária. Tem dia, escute o que eu estou falando, quando nós estamos afinados, tem dia que o culto nem começou, você já sabe como vai ser o culto, porque ele já falou para você antes de você chegar, falou, hoje o culto vai ser assim. Tem dia que ele faz surpresa. Aleluia! Ele não fala nada e fala, vou te surpreender hoje de forma. Oh, meu Deus. Eu ouvi algo, acrescentar algo meu, mas eu vi algo que me deixou assim em pedaços, me quebrou, que todas as vezes que eu ouço, não tem como não chorar e não ficar desmantelado, quebrado no meio, não tem como. E acrescentei alguma coisa, mas isso aqui não é um pensamento de fato que surgiu em mim, foi Deus deu para outra pessoa, mas eu acrescentei algumas coisas. E eu digo, olha só, o que eu ouvi foi isso, alguém dizendo assim, os demônios não são o problema, o dinheiro não é problema, as dificuldades não são problemas, o problema é não estar na presença de Jesus. Como teremos problemas na presença de Cristo? Eu pergunto de novo, como teremos problemas na presença de Cristo? Como alguém pode sentir falta de alguma coisa estando na presença de Jesus Cristo? Tudo o que precisamos está na presença de Jesus. Está em nosso relacionamento com Ele.
Tudo que nós precisamos está na presença de Cristo, no nosso relacionamento com Ele. O que você precisa está na presença de Jesus. Diga com a mão direita levantada: tudo que eu preciso. Diga forte: tudo que eu preciso está na presença de Cristo. O que temos que fazer é separar-nos para Ele, ir à sua presença e ficarmos nela. A pergunta nesta noite é essa: com quem temos estado, senhoras e senhores? Ou o que, ou quem é a nossa prioridade? Estamos contentes em apenas ter Jesus, estar com Jesus, ou precisa de Jesus e uma coisa a mais, Jesus e mais aquilo mais, Jesus e um projetinho mais? Será que Ele não nos é suficiente? Aleluia. Enquanto nós não entrarmos na presença de Deus ou encontrá-lo, porque há momentos, como diz o texto em Lucas 15, que fala Mateus 15, que fala da mulher cirofenícia, também Marcos 7, se não me falha a memória, e o texto diz que ele procurava se ocultar, ele não queria ser conhecido de ninguém ali, não queria, só que o texto diz: não pôde se ocultar da mulher. Sabe o que eu vejo? Uma mulher que buscava ele freneticamente, uma mulher que buscava ele impetuosamente, e aí ele falou: já que tanto você me busca, eu vou me deixar ser achado. Uma vez eu vi, escute isso, eu encerro aqui. Uma vez eu vi uma cena que me deixou chocado. E eu não estou dizendo aqui, não estou minimizando, tá, o sentimento que a pessoa tinha, mas eu fiquei chocado em ver uma situação que uma pessoa perdeu um algo. Ela perdeu um algo, sabe? Perdeu um algo. E com a perda daquele algo que ela teve, ok? Aquela pessoa ficou desesperada. E ela foi para a internet e falou: eu vou achá-lo, eu vou encontrá-lo. Era algo de estimação. E eu vou achá-lo, eu vou encontrá-lo. E ela chorava. O semblante dela estava desfigurado. E você viu quanto ela amava aquele animal. E aquela pessoa falou: eu vou, enquanto eu não encontrar, eu não desisto. Sabe o que aconteceu? Ela achou. Aí Deus falou para mim: veja, Deus falou para mim o que eu estou dizendo para vocês. Deus falou para mim: veja, é isso que o ser humano faz. Ele busca a todo custo as coisas, mas nunca coloca o coração assim em mim. Qual foi o dia que você viu alguém na rede social dizendo: enquanto eu não ganhar uma alma para Jesus, eu não paro, eu não desisto, eu vou caçar até o dia. Vê se você vê alguém fazendo isso. Oh, meus irmãos, que esta noite, o Pentecoste que Deus está fazendo hoje, Deus já tinha me adiantado isso. O Pentecoste hoje ia ser na reflexão do lado do nosso interior. Do nosso interior. Está acontecendo uma mudança aqui nesta noite. Está acontecendo uma mudança no nosso íntimo, do nosso ser. Está acontecendo uma mudança. E eu encerro esta mensagem dizendo: a minha oração e o meu desejo é que o Deus dos céus nos desperte, não para coisas, mas para Ele. Que o Deus do céu nos desperte, não para o passageiro, isso é consequência. Que Ele nos desperte para as coisas eternas. Que o Deus do céu nos desperte a não desfrutar das coisas de Deus, mas sim da presença do próprio Deus. Glória a Deus. Eu quero encerrar esta mensagem de joelhos, você que pode, você que tem possibilidade, orando ao Senhor aqui agora. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Quão belo és, quão formoso és,
quão lindo és. A sua beleza é indizível, os seus caminhos são insondáveis. O seu amor é indimensionável, as suas palavras fervem o nosso coração. Amado meu, nesta noite nos prostramos diante da tua presença e pedimos ao Senhor que todo materialismo, ó Deus, seja agora consumido dos nossos corações. Toda vida vazia, ó Deus, e sem sentido, que é a vida que não inclui Deus, não inclui a amizade do Senhor, que o Senhor possa dissipar. Quanta frieza no nosso coração, ó Deus. Eu quero pedir ao Senhor perdão dos meus pecados, dos pecados da minha casa, e também, ó Deus, como líder desta igreja, pedir perdão dos pecados desta congregação. Pedimos ao Senhor que o Senhor perdoe agora, nós por toda indiferença, nós estamos tão frios, ó Deus, nós ainda precisamos de estímulo para sentir a tua presença. Quando nós ouvimos a tua palavra, o nosso coração não pega fogo do jeito que deveria pegar. Quando a tua presença, ó Deus, ela está em nós, ela é percebida todo o tempo, mas nós precisamos de estímulos externos para que possamos, ó Deus, um ritmo de um instrumento, um ministro nos levando a Deus. Eu peço ao Senhor agora, junto com esta igreja, que ora, cada um dos irmãos está aqui fazendo sua oração particular, pessoal, e eu peço ao Senhor que agora essas barreiras espirituais, aquilo que tem consumido o nosso tempo de qualidade com o Senhor, as coisas dessa vida têm consumido, a gente só fica pensando nos nossos problemas, nas nossas dificuldades, nas nossas contas, nas nossas conquistas. Somos tão egoístas, somos tão prepotentes. Oh Deus, achamos, ó Deus, que estar na tua presença é perca de tempo. As nossas atitudes têm dito isso, mas não existe nada mais lindo, nada mais sublime, não tem nada mais sublime do que estar na sua presença. Não existe nada mais profundo do que adorar ao Senhor, adorá-lo. Eu tenho sido tocado junto com meus irmãos com esta palavra. A mulher tocou o Senhor, mas ela também foi tocada. Ela sentiu e foi sentida. Querido Jesus, amado Senhor, nos permita sentir o Senhor, nos deixa te sentir, Senhor, nos deixa te sentir, meu Deus, nos deixa, Senhor, nos permita, meu Deus, te sentir, nos permita sentir, Senhor, que a tua presença possa se tornar cada dia mais real. Ah, Deus, eu estou cansado, Senhor, e sei que o teu povo que aqui está também, de viver uma vida tão vazia, meu Pai. Parecemos latas vazias, que só fazemos barulho sem consistência. Nós queremos provar de algo real. Nós queremos provar daquele dia que o Senhor desceu ao meio-dia para almoçar com Abraão. O Senhor desceu lá, o Senhor preparou um almoço, ali ele preparou um almoço para o Senhor, e ali o Senhor compartilhou o teu coração com ele, meu Deus. Eu fico imaginando a Maria aos teus pés, te ouvindo,
aprendendo com o Senhor, sendo ministrada pelo Senhor. Eu fico imaginando aquele dia que a Maria não perdia oportunidade. Ela pegou o que ela tinha de mais valioso, mais precioso que ela tinha. Ela derramou sobre ti todo aquele perfume. Ela quebrou aquele vaso e derramou todo aquele unguento perfumado, enchendo aquela casa de adoração, enchendo aquela casa de uma gratidão, de um amor profundo pelo Senhor. Ah, Deus, assim como João, que encostava a cabeça no teu peito e sentia as batidas do teu coração, eu peço ao Senhor, nos faz sentir as batidas do teu coração, faz o teu coração bater dentro do nosso peito, ó Deus. Nos ajuda a ser um povo, ó Deus, que te prioriza, porque na teoria dizemos que priorizamos, mas tudo nos tira da tua presença. Pode cair uma pequena chuva, que já é o suficiente para nos tirar, ó Deus, de um culto ao Senhor. Isso demonstra que o Senhor não tem sido prioridade, porque quando nós queremos coisas, nós damos jeito, corremos atrás, mas a questão nessa noite fere o nosso coração, fere os nossos corações, Senhor, fere os nossos corações com a ferida de amor, que nós possamos sair daqui presenteados pelos céus. Nos dá uma tenda, a tenda do encontro, nos dá uma tenda para nós nos encontrarmos contigo, Senhor. Ouvir e ser ouvido, tocar e ser tocado. Nos dá uma tenda onde nós podemos contemplar a nuvem baixando. E a gente entrar não pensando no que tem que fazer, no que tem que organizar, entrar e se perder no tempo. Se perder na presença do Senhor, ou seja, nem mais pensarmos na vida, só desfrutando da tua presença. Ah, meu Deus, nos ajuda, porque como nós aprendemos, o primeiro pilar da amizade está firmado na graça. Está firmado na graça. Não é o que fazemos, não é o que queremos, é o que o Senhor decide fazer. Não nos deixe, Deus, terminar os nossos dias na terra sem provar daquilo que é mais lindo, aquilo que é mais glorioso, e é a tua presença. Eu sou grato com este teu povo por tudo que já tens feito na nossa vida. Sim, tu tens feito coisas tão maravilhosas, mas creio que ainda não é nada perto daquilo que podes fazer. Se revela a nós, Senhor, se revela a nós. Não deixe que as coisas nos tirem da tenda, mas nos permita entrar na tenda e a partir da tenda e sair para fazer o que temos que fazer. Sair da tenda, a partir da tenda, de mãos dadas com o Senhor, na companhia do Senhor, aí fazemos o que temos que fazer. Nos dá uma vida devocional mais forte. Nos dá disposição para isso, querido Jesus. Espírito Santo que habita em nós, Espírito Santo que está nos fazendo queimar agora, nos faz glorificar Jesus, nos faz exaltar o Senhor Jesus e glorificar ao Pai Celestial. Deus, que nesta noite, é claro, de um ponto de vista espiritual, estamos dizendo, dar uma tenda para essa criança que não consegue orar, essa pessoa, desde a criança ao ancião, que não consegue orar, não consegue ter um devocional de leitura da palavra. Oh Deus, muda isso, Senhor. Não nos deixa sair daqui neste culto
como se fosse mais uma pregação, mais um dia. Não, Senhor. Que nós venhamos a ser motivados pelo céu, pelo Senhor. O que é o pecado diante de uma presença dessa? O que é? O que é o pecado? O que é os vícios diante de uma presença como essa? O que é os gigantes que temos enfrentado, Deus? O que significa esse gigante sem vergonha, Senhor, que nos afronta de noite diante de uma presença como essa? O que significa essa entidade maligna que luta para nos destruir diante de uma presença dessa? O que significa essa falta de recursos? Onde fica essa falta de recurso diante dessa presença? Os nossos parentes que estão fora da tua presença. O que significa isso? O que significa isso diante dessa presença, meu Deus? O que significa essas doenças terríveis? O que significa? O que significa, meu Pai? O que significa? Na tua presença, meu Deus, não sobra nada. Na tua presença não fica nada de pé, Senhor. Oh, Deus, que vontade de te abraçar. Que vontade de te abraçar, meu amigo. Que vontade de beijar os teus pés. Enxugar os teus pés com os meus cabelos, depois de molhá-los com minhas lágrimas. Senhor, 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 muda a nossa história hoje, Pai. Mas a mudança que eu peço nesta noite é uma mudança de vida espiritual. Ah, Deus, nos faz pessoas mais sensíveis, nos faz sermos pessoas honestas com o Senhor. Oh, meu Deus, e que o teu amor em nós possa transbordar em outras pessoas também. Ah, Senhor, há muitas coisas a serem ditas aqui nesta noite, mas eu quero encerrar esta humilde oração com os meus irmãos, pedindo, desce até aqui, Senhor, desce até aqui, desce até aqui, Senhor, desce até aqui, fica aqui. Eu sei que nós somos tua morada, eu sei disso, mas faz também desse lugar, essa casa de oração, faz morada aqui, faz aqui, Senhor, teu lugar de morada, e que nós venhamos a carregar essa presença por onde nós andarmos, em o nome do teu Filho Jesus Cristo, ó Deus, em nome do Senhor, que a partir desta noite um avivamento possa surgir em nossas vidas, um avivamento, Deus, possa ser derramado, e nós possamos ver transformação, santidade. Meu consolador. Ah, Deus, recebe esse cântico agora, Pai. Espírito Santo. Adore, adore a presença, adore. Sabe
sabes quem eu sou, e mesmo assim se importas comigo, e mesmo assim moras em mim. Tu és santo, tu és santo. Que outra palavra se faz necessária pra te descrever? Tu és santo, tu és santo. Procuro palavras pra te descrever, Espírito Santo. Início. Espírito Santo, meu Consolador. Espírito Santo, sabes quem eu sou, e mesmo assim se importas comigo, e mesmo assim moras em mim. Diga a tua forte voz. Tu és santo, tu és santo. Declare isso com todo o teu ser. Que outra palavra se faz necessária pra te descrever? Tu és santo, Tu és santo, 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 ó Deus. Tu és santo. Que outra palavra pra te descrever? Espírito Santo. Só a igreja canta, tu és santo. Tu és. Que outra palavra se faz necessária pra te descrever? Tu és santo, tu és santo. Meu Deus. Procuro palavras pra te descrever, Espírito Santo. Aleluia. Enquanto você vai abraçar alguém aí agora, não pode ficar ninguém sozinho, você vai abraçar, mas abraçar de verdade mesmo. E você vai alcançar amigo. Aleluia. Abraça. Isso, abraço. Amigo, abrigo, renovo. Ministra uma bênção na vida do teu irmão. Espírito Santo. Ministra a bênção da presença de Deus. Que fala comigo, que ora por mim, com gemidos e
espremíveis. Em todos os momentos vem me convencer que sou dependente de Deus. Amigo, amigo, abrigo, renovo, consolo, Espírito Santo de Deus, Meu Deus, que fala comigo, que ora ora por mim com gemidos inexprimíveis. Em todos os momentos vem me convencer que sou dependente de Deus. Amigo, amigo, abrigo, renovo, consolo, Espírito Santo de Deus, que fala comigo, que ora por mim com gemidos inexprimíveis. Em todos os momentos vem me convencer que sou dependente de Deus. Não te afastes de mim. Tu és santo, tu és santo. Eita, meu Deus! Tu és santo. Que outra palavra se faz necessária pra te descrever? Tu és santo, tu és santo. Procuro palavras pra te descrever, Espírito Santo. Aleluia. Quem pode dar um momento de adoração para Deus? Vai soltando palavras de louvor que engrandece a presença do Senhor. Você que é batizado em línguas, pode falar em línguas estranhas aí agora. Desfruta desse encontro, desfruta desta presença agora. Vai dizendo, tu és santo, eu te amo. Vai declarando, aprenda a adorar a Deus. Vai louvando ao nome do Senhor. Deixa essa presença te mudar, te transformar. Olha quantas lágrimas, meu Deus. Oh, glória a Deus. É muitas lágrimas, esse é o culto das lágrimas. Xandega, suiteraba, comanai. Teraba, calabachei, de covassúria. Olha que lindo, que dimensão espiritual. Olha só, meu Deus. Ah, que coisa forte. Meu Deus. Meu Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. 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 Bem alto. Aleluia.
aleluia, aleluia, aleluia. Deus eterno, Deus eterno, louve com a alma. Eu te amo. Declare o seu amor para Ele. Deus eterno, eu te amo. Deus eterno, eu te amo. Deus eterno, eu te amo. Aleluia, 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 aleluia. Mais forte, Jesus Cristo. Jesus Cristo, eu te amo. Jesus Cristo, eu te amo. Aleluia, 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 aleluia. Espírito Santo, Espírito Santo, eu te amo. 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 Bem forte para encerrar. Aleluia, 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 aleluia.